Lucas 5, irmãos, versículo 12 ao 16. Vamos ler juntos, em uma só voz, estes versículos. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de sua enfermidade. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pai amado, Pai querido, fala conosco por meio da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz nesta manhã. Ó Deus, que este texto fale aos nossos corações. Seja comigo na exposição, na pregação do sermão, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor opere o milagre de que as minhas palavras sejam palavras do Senhor nos corações daqueles que me ouvem. Ó Deus, que o Senhor opere o milagre da iluminação do Espírito Santo, para que todos nós possamos ouvir a tua palavra, sendo boca do Senhor, saindo da boca do Senhor. Ó Deus, que esse não seja mais um sermão, apenas trazendo dados teológicos, doutrinários, mas que nós possamos ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do meu sermão nesta manhã, pautados nestes versículos, é a fé que purifica. Aqui neste texto, bastante conhecido, que está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. O que significam ou o que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E eles levam esse nome de sinóticos, porque eles são muito parecidos uns com os outros. Vocês percebam que nós encontramos as mesmas narrativas nestes evangelhos. Às vezes eu me lembro até que quando eu comecei a ler a Bíblia, nos meus primeiros anos de caminhada, eu perguntava por que se repete as histórias em outros evangelhos. Mas a razão disso é porque provavelmente estes evangelistas, primeiro, eles narraram o que viram, ou o que ouviram de Jesus, no caso de Lucas e Marcos. Mas é possível também que esses 3 evangelistas tenham usado materiais ou testemunhas, os mesmos materiais e as mesmas testemunhas para escreverem, ajudarem como um texto base ou um documento base para os seus relatos. Alguns estudiosos defendem que Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito e que Mateus e Lucas se aproveitaram deste evangelho para narrar os fatos contidos em seus evangelhos também. Mas aqui, neste texto bastante conhecido e registrado nesses 3 evangelhos, nós temos essa história conhecida de um leproso. Lucas não identifica onde Jesus estava, mas nos outros evangelhos, este acontecimento está ligado logo após ao Sermão do Monte. Então, o mais provável é que após ter proferido o Sermão do Monte, Jesus, então, encontra este leproso e ele é curado. Mas aqui Lucas não identifica o local, a data exata. Mas Lucas, como um médico que era, ele identifica o estado físico daquele enfermo.
E ele diz que a lepra havia tomado todo o corpo daquele homem. Observem aí no versículo 12, que Lucas vai dizer que aquele homem estava coberto de lepra. A lepra, meus irmãos, era uma doença de pele, contagiosa. E naqueles dias, todas as doenças de pele eram consideradas como lepra. Uma doença que talvez nós conhecemos mais de perto nos nossos dias é a hanseníase. Mas o que acontecia com o leproso? Por ser uma doença contagiosa, aquele homem era considerado impuro e tinha que ficar em quarentena até ser curado. Ele era tirado do convívio social. Ele não podia mais viver com a sua família. Ele não podia mais ir à sinagoga. Ele não podia mais andar na cidade. Ele ficava isolado porque a lepra era contagiosa. E é interessante que, diferente do que a pseudociência dos nossos dias tem nos ensinado, quem tem que ficar de quarentena é o doente, não quem está são. E nós vemos isso aqui. Mas a lepra era praticamente uma doença incurável nos dias de Jesus. Eu falo praticamente incurável porque, como a Bíblia, o povo de Israel considerava as doenças de pele, chamava tudo como lepra, mas haviam doenças, e esse era o caso desse homem, ele estava coberto, o seu corpo coberto de lepra, então ele estava praticamente morto. Não havia esperança de cura para aquele homem. Os médicos não poderiam fazer nada por ele. Ele mesmo não poderia fazer nada por ele. Ele estava ali isolado, vivendo fora do arraial, num leprosário. E a situação de um homem com lepra significava que espiritualmente, além de fisicamente, espiritualmente ele era considerado como um homem impuro. Ele não podia tocar em ninguém e nem ser tocado por alguém, porque aquele que tocasse num leproso era considerado impuro também. Quando os leprosos ou um leproso chegava perto de alguém, as pessoas começavam a gritar: impuro, impuro, com o intuito de que aquele homem se afastasse e não contagiasse outras pessoas. Alguns historiadores vão dizer que a maneira de afastar os leprosos, uma das maneiras era pegarem pedras e ameaçá-lo. Ou é possível que muitas vezes muitos leprosos voltaram para os seus leprosários debaixo de pedradas. Muito bem. O tema do meu sermão hoje é a fé que purifica. E a primeira lição que eu quero extrair com vocês deste texto é que a fé que purifica nos leva até Jesus. Vejam, meus irmãos, que o versículo 12 diz que aconteceu que estando ele numa das cidades, ele quem? Jesus. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. A fé que purifica nos leva a Jesus. A fé que purifica não nos levará a um líder religioso. A fé que purifica não nos levará à ciência. A fé que purifica não nos levará a depender das nossas riquezas. A fé que purifica não nos levará a curandeiros, a santos, a falsos deuses. A fé que purifica nos leva a Jesus. Aquele homem vai a Jesus. Aquele homem entende que só Jesus poderia solucionar o que era insolúvel. Aquele homem entende que só Jesus poderia dar solução ao seu caso. Talvez você, nesta manhã, esteja diante de um caso sem solução. Talvez você esteja
envolto de circunstâncias às quais você não pode fazer nada. Quantas pessoas desenganadas pela medicina. O que podemos fazer espiritualmente falando por aqueles que não creem em Jesus Cristo, por aqueles que estão mortos espiritualmente? Nada. Há alguma situação na sua vida que parece não ter solução? Há alguma coisa que você já tentou de tudo, já fez tudo, mas não consegue encontrar solução, pois não há solução humana? A sua vida se parece com a desse leproso, que tinha um problema insolúvel? Eu quero dizer a você, que a Bíblia nos ensina, que diante dos problemas que parecem insolúveis, nós devemos ir a Cristo. Eu e você, eu estou aqui neste púlpito, porque um dia eu entendi que não havia solução para a minha vida, não havia solução para a minha história, e eu entendi que eu precisava ir a Cristo. Então entendam, não é um pregador, não é uma denominação, não é um curandeiro, não são os falsos santos que os homens adoram, não são os ídolos, não são os falsos deuses, as religiões, mas a fé que purifica nos leva até a Jesus. A fé que nos purifica nos leva até a Jesus. E é Jesus. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e Allan Kardec, não é Jesus e Maomé, não é Jesus e o livro dos Mormons, não é Jesus e a guarda do sábado. Não, a fé que nos purifica nos leva a Jesus. Aquele homem foi a Jesus. Mas a fé que nos purifica é a fé que nos coloca prostrados diante de Jesus. Ainda no versículo 12, a Bíblia diz que aquele homem leproso, ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. A fé que nos purifica é a fé que nos faz prostrar diante de Jesus. Aquele homem se prostra diante de Jesus num ato de humildade. Por que ele se prostra? Ele se prostra porque ele sabe que não havia solução para ele. Aquele homem se prostra num ato de humildade, por saber que ele não podia curar a ele mesmo, por saber que os homens não poderiam fazer nada por ele. Aquele homem se prostra, pois ele sabia que estava diante de Deus, que estava diante do único que poderia solucionar o seu problema insolúvel. Assim sou eu e você, somos nós. Nós não podemos salvar a nós mesmos, meus irmãos. Nós não podemos entrar no céu pelas nossas próprias obras. Nós não seremos perdoados pelos nossos pecados, por nós mesmos. Nós não podemos transformar os corações daqueles que estão à nossa volta. Então, diante do Senhor nós temos que ter um ato de humildade. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Prostrar-se. Humildade de espírito é reconhecer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. É pedir para o Senhor, Senhor, eu não consigo me libertar do meu pecado. Eu não consigo ser mais santo. Senhor, eu não consigo mudar a minha família. Eu não consigo mudar o meu cônjuge, a minha igreja, a minha nação. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho solução para esse problema. Mas o Senhor tem, então, humildemente, nós nos prostramos diante daquele que tem a solução para problemas insolúveis. A fé que purifica. É a fé que nos deixa prostrados diante de Jesus. Aquele homem se prostra humildemente. Veja, ele não é como alguns evangélicos dos nossos dias. Evangélicos que não conhecem as Escrituras. Evangélicos que não conhecem o Cristo da Escritura. Que dizem, eu decreto, eu determino, eu não aceito. Não. Ele diz... Ele não diz, eu decreto a minha cura. Ele se prostra. A fé que purifica nos leva até Cristo. A fé que purifica nos coloca prostrados diante de Cristo. Mas a fé que purifica
nos ensina a suplicar a Jesus. Ainda no versículo 12, a Bíblia diz assim: suplicou-lhe. Irmãos, a fé que purifica é aquela fé que pede. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Aquele homem poderia ter pensado: não há mais solução para mim, não há condições de eu ser curado. Mas ele não crê dessa forma, ele crê: Jesus pode dar a cura que eu preciso. Jesus pode me purificar. Eu quero me dirigir agora às pessoas que estão me ouvindo e pensando: não há mais solução. Peça. Afinal de contas, pedir não custa nada. Pedir é 0800. Peça. Peça a Deus. Coloque diante do Senhor as suas petições. Coloque diante do Senhor o impossível. Às vezes me perguntam: pastor, até quando eu devo orar por determinada situação? Até Deus te responder. Um dia, um mês, um ano, 10, a vida inteira. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. A fé que purifica entende que nós precisamos suplicar a Jesus as nossas necessidades. Então seja pidão, meu irmão. Chega diante de Deus e derrame as suas súplicas e coloque diante do Senhor as suas necessidades. Mas a quarta lição que eu quero extrair deste texto sobre a fé que purifica é que a fé que purifica reconhece que Jesus é soberano. Ainda no versículo 12, o leproso diz a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Deus só age de acordo com a vontade dele. Aquele leproso sabia disso. Ele sabia que estava diante de Deus. Ele sabia que estava diante do Deus que dá solução àquilo que é insolúvel. Ele sabia que estava diante do Deus Todo-Poderoso. Mas como eu já disse a vocês, ele não determina, ele não decreta, ele não coloca Deus numa parede, ele não acha que Deus é o seu servo, mas ele reconhece que Deus é o soberano Senhor. E que ele responde de acordo com a sua vontade. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E é assim que nós devemos orar. Senhor, se o Senhor quiser, a minha família pode ser salva. Se o Senhor quiser, um avivamento pode acontecer nos nossos dias. Se o Senhor quiser, essa doença pode ser curada. Se o Senhor quiser, essa porta vai ser aberta. Se o Senhor quiser, eu serei próspero. Pai, se o Senhor quiser, eu serei transformado. Mas Senhor, eu reconheço uma coisa: sem Ti eu não posso fazer nada. Se o Senhor não quiser me purificar, eu não serei puro. A minha purificação não depende de mim. As portas abertas não dependem de mim. O agir do Senhor não depende de mim. Senhor, eu peço. Eu entendo que a fé que purifica me ensina que eu devo ir até Jesus, pedir ao Senhor. Eu entendo que a fé que purifica me faz prostrar diante do Senhor. Mas depois de ir, prostrar-me e pedir, eu reconheço: só se o Senhor quiser. Jesus disse: seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem aqui escutou algum dia, não precisa levantar as mãos, nem responder. Lembra quando os nossos pais diziam? Geralmente quando eles faziam algo que não nos agradava, eles diziam: vocês só vão entender quando vocês forem pais. Vocês só vão entender quando vocês tiverem os seus filhos. Já pensou nós respondermos todas as vontades dos nossos filhos? Já pensou nós fazermos tudo o que os nossos filhos querem?
Vejam, Deus não é como eu, e Deus não é como vocês. Ele é perfeito, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como Jesus responde à fé que purifica? Jesus responde à fé que purifica, estendendo os seus braços. Versículo 13, a palavra de Deus diz assim: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. O que acontece quando nós vamos até Jesus? Quando nós nos prostramos diante de Jesus? Quando nós pedimos algo a Jesus? Quando nós reconhecemos a soberania de Jesus? Ele nos abraça. A ideia do verbo tocou aqui é a ideia de que Jesus abraçou aquele leproso. Marcos vai dizer que Jesus abraçou aquele leproso com compaixão. Então, aqueles que vão até Jesus são abraçados por ele. Jesus nos toca com compaixão. Lembram que os leprosos não podiam ser tocados? Jesus poderia muito bem dizer, a lepra saia dele, sem precisar tocá-lo. Mas o toque de Jesus significa que ele abraça. E foi isso que Jesus fez conosco. Nós éramos impuros e ele nos abraçou. Lembram-se que a lei dizia que todo aquele que tocasse em um leproso se tornaria impuro? Mas Jesus toca naquele homem e não fica impuro. O puro faz do impuro um homem também puro. Foi assim que Jesus fez conosco. Ele nos tocou e o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou. E por meio da obra de Jesus fomos purificados de todo o nosso pecado. Então, meus irmãos, só Jesus faz. Jesus faz aquilo que um pastor não pode fazer. Jesus faz aquilo que um líder religioso não pode fazer. Jesus faz aquilo que uma denominação não pode fazer por nós. Jesus nos abraça com compaixão. Ele nos toca, não importa quão impuro nós estejamos. A fé que purifica é recebida de braços abertos e com um abraço de compaixão apertado pelo Senhor Jesus. Jesus responde à fé de acordo com a sua vontade. O leproso sabia da soberania de Jesus. E aqui no versículo 13, Jesus diz ao leproso, quero, eu quero. Devemos entender que às vezes a resposta de Deus para nós vai ser, não quero. Senhor, me cura. Paulo não orou, orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Senhor, tira de mim o espinho na carne. E Deus disse para Paulo, não quero. Mas ele disse também a Paulo, a minha graça te basta. Entendamos que Deus responde à fé e purifica com um abraço. Mas ele responde de acordo com a sua vontade. Nós aprendemos desde pequeno. E aprendemos às vezes de maneira errada, que Deus existe para fazer as nossas vontades. Uma das nossas sobrinhas, criança ainda, orou da seguinte forma, Papai do céu, dá um ovo de Páscoa grandão, para mim e para o meu irmão. E um ovo, se der, dá um para cada um. Mas se não der, dá um grandão. Ela está errada em pedir? Mas talvez, se nós não a ensinarmos, e se nós não ensinarmos aos nossos filhos, se nós não ensinarmos às nossas ovelhas, se nós não ensinarmos o rebanho de Cristo, nós vamos achar que Deus só existe para fazer a nossa vontade. Devemos pedir um ovo de Páscoa grandão.
Se você quiser separar o meu, eu já peço. Se for um para mim, para Janaína, melhor ainda, né, meu amor? Mas as coisas só acontecem quando Deus quer. E naquele momento Jesus quis. Ore, entendendo que Deus é soberano e Ele responde à fé conforme Ele quer. No caso do leproso, e como em outros casos que nós temos visto aqui no Evangelho de Lucas, Jesus curou aquele homem instantaneamente. Não foi em parcelas, não foi homeopaticamente, gota a gota. Não, aquele homem foi curado totalmente da sua lepra. A sua pele que já fedia, os seus ossos que já estavam enfraquecidos, se tornaram novos. Jesus pode nos responder instantaneamente. Ele pode nos responder daqui a alguns anos. Nós estamos crendo que esse ano termina a construção desse templo. Mas eu queria que terminasse em dezembro de 2014, quando a gente começou. Quando eu conheci a Cristo, eu queria que toda a minha família conhecesse ao Senhor. Mas os primeiros a se converterem dentro da minha casa foi o meu pai e a minha irmã. Eles foram batizados no mesmo dia. 7 anos depois, 6 anos depois que eu conheci a Cristo. E a última pessoa da minha família conheceu a Cristo 13 anos depois do meu encontro com Cristo. Não é quando eu quero. Não é no meu tempo. E tem outra coisa. Algumas das nossas petições jamais serão respondidas. Ele responde instantaneamente. Ele responde daqui a um tempo. Ele vai dizer não às nossas petições. Quando Deus disser não, nós vamos entender que Ele é o soberano. Devemos entender isso e que Ele está no controle das nossas vidas. Nós vimos que a fé que purifica nos leva até Jesus. Vimos que a fé que purifica nos faz prostrar diante de Jesus, nos faz suplicar a Jesus. A fé que purifica nos faz entender que Jesus é soberano e responde como Ele quer. Vimos o que é uma fé que purifica. Vimos como Jesus responde à fé que purifica. E nós vimos que Ele responde de braços abertos. Nós vimos que Ele responde como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, pois Ele é soberano. Mas agora eu quero caminhar com vocês e tirar outras lições deste texto. Para que serve a fé que purifica? Qual é o propósito de Deus nos dar fé? A fé que purifica serve para dar testemunho ao povo. Versículo 14, a palavra de Deus diz assim: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. A fé que purifica serve para que as pessoas conheçam a Jesus. Nós somos purificados para que, por meio da nossa purificação, a multidão conheça quem é Cristo. É por meio do curado, é por meio do restaurado, que os homens conhecerão o nome de Jesus. É interessante que Jesus diz para esse homem não falar para ninguém que ele foi curado. Mas o que ele faz, Marcos vai dizer que ele não
obedece à advertência de Jesus, mas ele conta para as pessoas, e ao contar para as pessoas que ele foi purificado da lepra por Jesus, a fama de Jesus cresce, e as pessoas vão até Jesus, primeiro, para ouvi-lo. Nós estamos aqui nesta manhã para ouvir o Senhor. Quando eu subo nesse púlpito, eu peço, eu oro a semana toda, Senhor, que os meus sermões, que as minhas aulas não sejam sabedoria humana ou a minha idiotice que é comum à minha natureza, mas quando eu estiver pregando, seja o Senhor falando. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor. Mas nós estamos aqui também para sermos curados por Deus. A multidão ouviu o testemunho de Jesus, do leproso. E foram até Jesus. Eu estou aqui porque um dia um adolescente falou, veja o que Jesus fez na minha vida. Lá em 2001, 20 anos atrás. Você está aqui porque um dia alguém foi curado por Jesus e você viu. A cura de Jesus não é subjetiva. O que Jesus faz não é subjetivo, é visto aos olhos. As pessoas viram aquele leproso curado. Jesus manda aquele leproso ir ao sacerdote, porque ele era a autoridade espiritual e a autoridade sanitária daqueles dias. Queria dizer àquele homem, pode voltar à tua família, pode voltar à sinagoga, pode voltar à sociedade. O sacerdote tinha que ver que aquele homem havia sido curado. Irmãos, quando Jesus opera nas nossas vidas, fica nítido aos olhos das pessoas que estão à nossa volta. Quando Jesus atua em nós, as pessoas que estão à nossa volta, elas veem as obras de Jesus em nós. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. As obras que Deus opera na vida do seu povo, é para que as pessoas possam enxergar aquilo que não é possível ser visto aos olhos humanos. A fé não pode ser enxergada, mas ela é vista por meio das obras. Rapaz, olha o que Jesus fez no casamento dessa pessoa. Rapaz, veja como Jesus libertou aquela pessoa do vício. Olha a cura que Jesus operou na vida deste. Veja como Jesus transformou a este. Eu vou até esse Jesus, porque se ele fez isso com este leproso, ele pode fazer isso com a minha vida. Nós precisamos entender que a fé que purifica, a fé que nos purificou, é para nós testemunharmos de Jesus. É interessante que Jesus manda o leproso ficar calado, mas ele fala. E Jesus mandou nós falarmos, mas muitas vezes nós ficamos calados. Não se cansem de falar aquilo que Jesus fez por você e aquilo que Jesus pode fazer por outros. É por meio de Jesus que as pessoas, é por meio de nós que as pessoas conhecerão a Cristo. Para concluir, a fé que purifica deve ser alimentada na solitude da oração. O versículo 16 diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mais uma vez, Lucas nos ensina a importância de termos o nosso tempo a sós com Deus. Fritz Heinecker, um teólogo, escreveu o seguinte: tornamo-nos escravos do trabalho e, por consequência, escravos deste mundo, quando não oramos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, quem não tem tempo a sós com Deus, porque está trabalhando demais, estudando demais, vivendo esta vida demais, se tornou um escravo do trabalho. Eu quero lembrá-los e me lembrar nesta manhã: será que nós não nos tornamos escravos do trabalho? Será que nós não nos tornamos escravos deste mundo?
A Bíblia nos ensina que o discípulo de Cristo precisa ter um tempo diário a sós com Deus. O próprio Jesus diariamente estava a sós com Deus. E Heineken aqui, não é aquela cerveja que você gosta de tomar não, viu? É um teólogo. Ele vai dizer aqui que quando nós não temos tempo a sós com Deus, nós nos tornamos escravos do trabalho. Ele continua e diz assim: quando não temos horas de solidão com Deus, quando não levamos uma vida de oração como Jesus, ou seja, quando não estamos a sós, quando não vivemos como Jesus, a vida de oração de Jesus, nos tornamos escravos do trabalho e deste mundo. Ele conclui dizendo: na oração nós nos destacamos acima deste mundo, elevando-nos acima de nosso miserável eu. Unicamente na oração temos Deus. Aqueles que querem fazer diferença neste mundo, aqueles que querem testemunhar a Jesus no poder do Espírito Santo, precisam entender a importância da solitude da vida de oração. Jesus preferia estar a sós com Deus do que estar com a multidão. Entendamos. Podemos trabalhar 24 horas na igreja, mas nosso trabalho será infrutífero se não tivermos intimidade com o Pai. Jesus nunca abriu mão da intimidade com o Pai. Jesus nunca se perdeu por conta da fama. Jesus nunca se perdeu por conta das multidões. Eu disse aqui no domingo passado, o que mais um pregador deseja é que multidões parem para ouvir seus sermões e venham à sua igreja. Isso alegra o coração de um pregador, mas essa jamais deve ser a nossa motivação. Precisamos ter tempo a sós com Deus. O poder de Jesus está intimamente ligado, Jesus homem está intimamente ligado com a vida que ele tinha a sós com Deus. Então, aqueles que desejam ser usados por Deus poderosamente, precisam separar tempo a sós com Deus. Será que não somos escravos do trabalho? Será que não nos tornamos escravos do ministério? Cuidado, irmãos, ministérios podem ser escravizantes. É bom ter ministério, nós precisamos deles, mas jamais sem a intimidade com o Pai. E como pastor de vocês eu digo, se há algum ministério aqui nesta igreja que está te escravizando, deixe-o e vá estar a sós na presença de Deus. Agora eu quero me dirigir a você, que está diante de um problema insolúvel, sem solução. Quero me dirigir a você que não pode fazer nada por essa circunstância que você está vivendo. E quero encorajá-lo, baseado neste texto, que você faça o mesmo que o leproso. Vá até Jesus. Se prostre diante de Jesus. Peça ao Senhor Jesus. Reconheça a soberania do Senhor Jesus. Eu quero me dirigir a você que está diante de uma situação insolúvel. Creia com plena convicção. Por mais que todas as circunstâncias digam não, por mais que todos queiram te desanimar, creia que o Senhor Jesus receberá você com a sua fé de braços abertos. Creia que o Senhor Jesus está cuidando da sua vida. Creia que o Senhor Jesus é o único que pode purificar. Creia que o Senhor Jesus é o único que pode te salvar. A você que se sente perdido, condenado, creia que Jesus é o único que pode te salvar. A você que se sente impuro e está cansado de tentar se purificar por suas próprias obras, creia que Jesus é o único que pode te purificar.
Eu quero me dirigir a vocês que já foram até Jesus, já se prostraram, pediram, creem nele como um Deus soberano. Eu quero me dirigir a vocês que já foram abraçados pelos braços compassivos de Jesus. E quero desafiá-los a não fecharem os seus lábios, a testemunharem a Cristo. Eu quero dizer para vocês que quando alguém na fila do banco, do ônibus, no trabalho, na família, dizer o Brasil não tem jeito, você dizer o Brasil tem jeito, Jesus. Seu casamento tem jeito, Jesus. A sua vida tem jeito, a sua história tem jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Para os problemas insolúveis, há uma única esperança ou uma única solução. Jesus. Quero lembrá-los e quero desafiá-los, encorajá-los. E aqui para nós está mais fácil, porque esse leproso desobedeceu a Cristo. Mas vamos falar a verdade, tem como ficar calado quando Cristo faz a obra na nossa vida? Não tem como. É por isso que crente é tido como chato, fanático, não tem como a gente ficar calado. Eu estou assistindo uma série na Netflix e na série tem um crente agora, um cara que vivia no pecado e tal, e ele converte. E tudo que ele fala, ele diz, vai dar certo se Deus quiser. Você precisa de Deus. E é isso. Não tem como nós ficarmos calados. Então, entendamos que Jesus só será conhecido por meio do nosso testemunho. A fé que purifica nos leva a testemunhar. É por isso que eu estou aqui nesta manhã pregando. É por isso que vocês estão aí transmitindo esta mensagem. É por isso que nós cantamos. Pregue.